casos e descasos, com a apresentação do doutor Rafael, e na nossa presença aqui está o presidente da Confederação dos Vigilantes, né? Fale com os ouvintes aí, dê uma boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, ouvintes da Guará FM, do programa Caso e Descaso. Agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para bater um papo sobre os nossos enfrentamentos e desafios aí na proteção do trabalhador. Está nos ouvindo bem, doutor Rafael? Eu escuto bem. Alto e Vocês me claro, está ouvem? ouvindo o doutor Rafael? Sim, sim. Está com retorno aqui, tá tudo ótimo. Então, Ótimo. na sequência, vai ser essa entrevista é conduzida pelo doutor Rafael, um bate-papo aqui, né, sobre os casos e descasos aí que muitos, né, trabalhadores têm, né? Ele até conversou com o doutor. Doutor Rafael, conduza a conversa, eu estou aqui só para abrir o programa. Uma boa Ótimo. tarde a todos. Por favor, doutor. Muito boa tarde a todos. Obrigado. É um prazer essa estreia aqui na Rádio Guará FM, com essa ilustre presença aqui do José Boaventura Santos, presidente da Confederação Nacional de Vigilantes. Antes de iniciarmos, eu vou falar um pouquinho do programa e como que surgiu a ideia. Tá? Eu sou advogado especialista em acidente de trabalho e saúde do trabalhador, atuando há quase 30 anos nesse meio de acidente de trabalho. E durante esses 30 anos eu já vi inúmeros tipos de acidente de trabalho, desde acidente fatal, acidentes envolvendo amputações, paraplegia, doenças ocupacionais, das mais inúmeras possibilidades possíveis. E surgiu a ideia em alertar o trabalhador e a sociedade num todo, para que esses trabalhadores não venham a sofrer acidente de trabalho e ficarem incapacitados ou virem a falecer. Então, esse programa tem um recado de mostrar como o trabalhador brasileiro deve se proteger de acidentes de trabalho, de abusos, de assédios, tudo que causar um acidente de trabalho, seja de ordem física ou relacionado à doença mental, burnout, estresse, depressão, transtorno pós-depressivo. Então, tem várias possibilidades. E nós estamos aqui para demonstrarmos os casos e mostrar também os descasos. E quais são esses descasos? As empresas que não conduzem direito ao ambiente de trabalho de forma sadia, a empresa que não treina direito os seus colaboradores, e buscar soluções também. Não é só falarmos, o caso é X, o descaso é Y. Não, vamos buscar também solução. Se a solução não está na lei, se a lei tem uma falha, vamos buscar a correção da lei. E com isso, vamos ouvir ilustres entrevistados aqui, personalidades, como a hoje do José Boaventura, presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, que vai abrilhantar o programa e, com toda a sua experiência, dizer quais são os maiores problemas, os casos, quais são os maiores descasos também que ocorrem dentro da categoria dos vigilantes. Então, eu vou passar a palavra ao José. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muita satisfação nossa, tá? Obrigado. Tem a palavra, José, por favor. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado ao pessoal aqui, os ouvintes da Guará FM, a satisfação está aqui. É, de fato, um assunto para a gente muito valioso. Eu digo sempre que nos nossos sindicatos de vigilantes, as demandas mais presentes, as demandas mais frequentes, são as demandas exatamente que envolvem a saúde do trabalhador, que envolve o tratamento digno do trabalhador, que envolve problema de discriminação, que envolve problema de preconceitos, que envolve problema de humilhação, ou seja, que atentam contra a dignidade do trabalhador e da trabalhadora, e isso tem como consequência o abalo da sua saúde, seja ela física ou mental, né? E para a gente, então, é algo central na atuação dos nossos sindicatos. As pessoas, às vezes, têm um senso comum de que esse sindicato é só para cuidar de salário. No caso dos vigilantes e das vigilantes, nossa principal tarefa é cuidar
dos nossos trabalhadores, cuidar das pessoas, tocante à sua saúde, à sua integridade. Perfeito. O que eu falo sempre, Zé, muito bem colocado, em relação à saúde, à integridade física e mental do trabalhador, eu sempre coloco isso. Eu pergunto sempre, alguém já se viu não fazendo aquele trabalho que ela faz normalmente? Tipo, o Rafael Fernandes já se viu não sendo advogado, especialista em acidente de trabalho, já se viu não sendo apresentador de televisão, já se viu não sendo apresentador aqui na Rádio Guará. O que significa o trabalho na vida do ser humano? Qual a importância do trabalho na vida do ser humano? O trabalho, ele cria uma personalidade na gente. Então, quem fica sem trabalho, quem fica incapacitado, quais são as repercussões disso? Então, a gente começa a ter um leque de discussões aqui. E eu vou começar perguntando para o senhor o seguinte, sobre a realidade do treinamento do vigilante hoje. Qual é essa realidade? Conta para a gente aqui, por favor, do treinamento em relação com o seu comportamento em diversos tipos de situações, até nós chegarmos na questão da saúde física e mental do vigilante. Me explica um pouquinho, por favor. Doutor Rafael, antes até de lhe responder, eu quero ainda complementar seu comentário sobre o significado do trabalho. Nós temos uma categoria que entra na profissão de vigilante, uma profissão voltada para a questão da segurança, da proteção das pessoas, e essa opção do trabalhador não é somente pelo salário, não é somente pelo bem material, mas grande parte dos vigilantes entram na profissão por uma opção, por uma aptidão de querer atuar na área de segurança. E é evidente que o trato, a lida no dia a dia, nem sempre lhe acolhe com o que ele espera, com o que ele almeja. E isso, claro, causa danos, frustrações e diversos outros efeitos que atingem de forma muito grave a sua saúde. Portanto, nós queremos salientar exatamente essa questão do significado do trabalho, que precisa ser um trabalho saudável, um trabalho que possa fazer com que o trabalhador se sinta sempre bem e com dignidade preservada. Normalmente, hoje, para ser vigilante, todos precisam se submeter a um treinamento, né? É um curso de formação, composto de 200 horas aulas, dá cerca de 30 dias, cujas matérias são conduzidas, são definidas pela Polícia Federal, ministrado por escolas de formação de vigilantes autorizadas pela Polícia Federal, que além da aprovação, que envolve, né, entre outras matérias, a técnica operacional, noções de direito, direitos humanos, gestão de riscos, segurança física e também tiros, né, munição e tiro, manuseio de arma de fogo. Mas além do treinamento, o vigilante também ele é avaliado no tocante à sua saúde física, aptidão física e saúde psicológica. E, acima de tudo, a comprovação de que, em termos criminais, em termos da sua idoneidade, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de registro que possa colocar em dúvida a sua integridade. Portanto, um profissional na segurança privada é um profissional que a gente sempre diz assim, ficha limpa, preparado, né, e pronto para a execução da sua atividade com plena confiança das pessoas a quem ele se dedica a prestar seu serviço. Perfeito. Então, já entendemos aqui que é um curso, um treinamento importante e com diversas horas de aulas e que encaram esse sonho de ser vigilante, que não é fácil, pelo que eu vejo no meu dia a dia, da minha atividade profissional como advogado, e estão todos de parabéns. E eu quero perguntar um negócio para o senhor o seguinte, eu fiquei sabendo que o efetivo dos vigilantes no Brasil praticamente o dobro das polícias
de todos os estados brasileiros. Isso significa em torno de 1.700.000 vigilantes cadastrados na Polícia Federal. Você pode me corrigir se eu estiver errado, porque esse foi um dado que eu consegui levantar. Pode me corrigir se eu estiver errado, por favor. Sim, doutor Rafael. Na verdade, hoje nós temos mais de 3 milhões de pessoas, desde o início da condução da Polícia Federal, no tocante à gestão da segurança privada, registrados na Polícia Federal. É evidente que parte desses trabalhadores, uma quantidade desses trabalhadores já não estão mais na atividade, faleceram, etc., mas somos mais de 3 milhões registrados. Agora, exercendo a profissão formal, com carteira assinada, etc., nós chegamos aí à casa dos cerca de 550 mil vigilantes. Ou seja, temos um contingente atuando formalmente e temos um contingente significativo, talvez de 4 vezes mais, qualificado para atuar na profissão de vigilante. Muito desses, diria que atuando na informalidade, através de empresas que nós consideramos clandestinas ou que não respeitam as obrigações trabalhistas, e esses trabalhadores, por força da necessidade de sobrevivência, se submete a esse tipo de situação. Portanto, um dos grandes desafios nossos é trazer todo o contingente de trabalhadores que estão atuando na informalidade para a cobertura da lei, para a proteção da lei, para a proteção previdenciária, para a proteção, inclusive, securitária. Porque o vigilante que está na formalidade, que está registrado legalmente, ele, inclusive, tem direito a um seguro de vida em caso de morte ou invalidez, e aquele que está na informalidade ou na ilegalidade não tem essa proteção. Muito importante o senhor ter posto isso aqui, para que os vigilantes que estejam nos ouvindo, ou que nos ouçam depois, tenham conhecimento disso. Tanto a questão securitária quanto a questão previdenciária. Nós estamos falando de auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária ou permanente, estamos falando de aposentadorias por invalidez, estamos falando de benefícios diversos pelo INSS que ele pode ter, assim como seguros de vida, seguros relacionados à sua saúde. Isso é um ponto muito importante para quem está na informalidade, tenha o conhecimento, para que ele realmente consiga ser incluído na formalidade. O senhor mencionou aqui mais de 3 milhões, nós estamos falando de mais de 1% da população brasileira. A população brasileira, segundo o dado do IBGE, é torno de 220, 230 milhões. Nós estamos falando de 3 milhões, isso corresponde a mais de 1%. Nós estamos falando de muita gente, de uma categoria que nós temos muitos profissionais e que precisam ter conhecimento dos seus direitos, ter noção de tudo isso, conforme o senhor falou. Eu mudando de um polo para outro, se eu me permitir, eu vi uma matéria hoje, antes de vir conversar com o senhor, sobre o banco, vigilantes bancários, tá? Mencionando um pedido para um grande banco desse aí, para que ele tenha um assento, um banco para que ele possa sentar, descansar as pernas, descansar a coluna, e também escudo de proteção nos bancos. Eu vejo aqui no grande Rio de Janeiro, eu não vejo escudos, não vejo assentos, nada disso. Eu gostaria que o senhor falasse da importância de um assento, dos escudos de proteção nos bancos para essa categoria, por favor. Olha, na verdade, nós lidamos com situações que transita entre o tratamento digno e o tratamento ainda quase próximo da escravatura. Porque, e às vezes em locais, em situações daqueles que vendem uma imagem das mais bonitas. Então, o setor financeiro é um exemplo disso. Todos sabem que um assento, primeiro, há uma previsão do Ministério do Trabalho de quem trabalha e de quem atua durante muito tempo em pé, precisa sentar periodicamente, porque há uma situação que pode causar prejuízo à sua saúde, na coluna, nas articulações, nas pernas,
né? E a maioria, ou quase totalidade das nossas convenções coletivas de trabalho, elas estabelecem regramentos sobre isso. Infelizmente, né, na cabeça de algumas pessoas, o vigilante pode permanecer 12 horas em pé, né? E quando isso está acontecendo, nós estamos, inclusive, recorrendo ao Judiciário, recorrendo ao Ministério do Trabalho, para tentar barrar esse tipo de ilegalidade. Da mesma forma, a questão do escudo, ou outros meios de proteção da vida do trabalhador. O trabalhador dentro de uma agência... Aliás, o processo a situação da segurança do banco, ele começou de uma forma a mais arcaica possível. Era um banco com vigilante armado, com a porta que entrava todo mundo, e lá dentro, quem entrava armado, trocava tiro com o vigilante, morria vigilante, morria vigilante, morria cliente, morria bancário, coisa parecida. Foi uma atuação nossa com os bancários, tá certo? Que fez com que alguns equipamentos, mesmo não estando previstos na lei federal, viessem a constar no plano de segurança e se tornar obrigatório. Então, a porta de segurança, nós estamos falando de uma lei que regula a nossa atividade de 1983, uma lei fiscalizada pela Polícia Federal. E a lei de 83 não consta porta de segurança. Então, mas hoje todos os bancos têm a porta de segurança porque nós trabalhamos para que tivesse a porta de segurança. O escudo também, porque esse vigilante, no local de trabalho, ele precisa de um anteparo para uma situação que ele precisa fazer a sua defesa e a defesa dos outros. E até algum dos escudos contém um assento que ele possa estar numa posição, inclusive, mais alta, mais elevada, e, consequentemente, fazer revezamento com outro colega a cada período, a cada 2, 3 horas, etc., para aliviar a situação física dele. Portanto, são lutas e situações que, se os sindicatos não mantêm uma fiscalização permanente, os bancos e as empresas querem submeter o trabalhador a condições degradantes, penosas, isso sem contar, é evidente, com o risco, com a tensão da atividade. Então, você já tem um risco emocional, uma tensão emocional, uma tensão psicológica, e você tem também de lidar com o sacrifício físico desnecessário, porque existem normas e regras a serem respeitadas no tocante. A condição que o trabalhador possa proteger a sua saúde, sentando ou se protegendo no tocante à sua vida. O senhor falou de situações básicas, de proteção à vida. Se o banco não pode fornecer uma proteção básica dessa, ele sequer poderia até contratar uma empresa de segurança, porque ele tem que garantir a saúde e a vida daquele colaborador, naquele ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser sadio, não é um favor que o banco faz, né? Essa é uma obrigação dele. Agora, de fato, um trabalhador ficar 12 horas em pé, numa situação de risco maior, não ter um escudo, e quando nós falamos de escudo, nós estamos falando de um escudo fixo, não é um escudo que se desloca, é um escudo fixo, não é? É uma chapa de metal, me permite, uma chapa de metal, inclusive, que permite até um anteparo para uma situação de bala, de tiro numa agência bancária. De proteção daquele vigilante. Então, fica aqui nossa indignação e vamos debater tema por tema desse aqui. Em outros episódios, se o senhor me permitir, o senhor já fica convidado, tanto na televisão comigo, quanto aqui na Rádio Guará, para que a gente debata com profundidade cada tema que nós vamos discutir aqui hoje. Eu acho que essa entrevista do senhor hoje aqui é de tamanha relevância que nós vamos pegar inúmeros temas aqui, vamos pegar 10 a 20 temas que a gente pode pegar, estudar e trazer ao legislador, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho e ao Judiciário a realidade que acontece com esses vigilantes, porque eles precisam ter voz, tanto a do senhor, como representante da Confederação,
quanto a minha aqui pelo programa Casos e Descasos. Com certeza. Estamos à disposição e acho da maior valia e, assim, nos ajuda bastante, doutor. Pode ter certeza que o conhecimento, que a divulgação, o enfrentamento dessa realidade com a opinião pública, com as pessoas que fazem direito, com as pessoas que estão na lida, que estão em contato, com os clientes de banco, com os funcionários de banco, nos ajuda bastante, porque muitas das vezes as pessoas têm uma ideia de que tudo está bem, que tudo está tranquilo, mas não é essa a realidade. Nossa. É muito importante você falar isso. Eu, por acaso, saindo um pouquinho aqui, eu fiz uma reintegração de um bancário tem alguns dias. Tem muito tempo eu não ia numa agência bancária, mas eu falei, com esse bancário eu vou fazer a reintegração pessoalmente. Não vou mandar ninguém do escritório, da minha equipe, não. Eu mesmo fui pessoalmente. Aí eu conheci os vigilantes. Os vigilantes super felizes de estar reintegrando um colega bancário lá. Aí eu fico olhando, eu perguntei assim, olha que absurdo. Eu não vou citar o banco, o local, nada disso. Eu falei, olha, tem a porta giratória aqui, certo? A de proteção, né? Antes de entrar na agência. Ele falou, Rafael, isso aqui do lado, tudo é drywall. Eu falei, como assim? Eu falei, isso aqui que está agarrado na porta, junto à porta giratória, é tudo drywall, é só chutar que entra. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, realmente, tanto o risco quanto para o vigilante, quanto para os bancários, quanto para os clientes bancários também, que estão dentro daquela agência. É só um desabafo, só meu aqui por hora. Nós vamos falar sobre saúde do trabalhador hoje ainda, e eu quero falar de algumas coisas que me chamaram muita atenção nesse estudo que eu fiz. Eu vi bancos falando sobre intervalo entre a jornada e o local adequado. Intervalo entre a jornada é aquele intervalo no serviço. Se ele pratica ali 12 horas, tem intervalo de 1 hora ou até 2 horas. E que alguns bancos querem conceder 15 minutos apenas. E o intervalo tem que ser antes de abrir a agência, antes das 10 horas da manhã, ou depois, quando fechar, depois das 16 horas. Esse absurdo, o senhor já deve ter ouvido falar. Eu quero ouvir sua opinião, por favor. Na verdade, nós vamos falar assim. 1º de julho de 2024, okay. Em 1º de julho de 2024, um dos maiores bancos brasileiros, banco privado, soltou uma circular orientando seus gerentes, dizendo exatamente isso, que o vigilante só podia fazer suas refeições em 15 minutos, seu intervalo de refeição, né? E que esses 15 minutos ou seria antes da abertura da agência, ou seja, antes das 10 da manhã, ou seria após o fechamento da agência ou às 16 horas. Ora, absurdo, desumano. Os sindicatos entraram em ação de imediato, questionaram isso e o banco recuou. Isso, um dos bancos, um dos maiores bancos, talvez o maior. Ok. Só que logo em seguida, nós estamos com uma situação em Pernambuco, em Recife, mais precisamente, um outro grande banco, também privado, né, também está praticando. O outro não chegou a praticar, mas esse hoje está praticando lá em Recife essa situação de proibir o vigilante de fazer suas refeições durante o horário normal, de meio-dia, 1 hora, 11 horas, meio-dia, coisa parecida. E, obviamente, os sindicatos lá, o Sindicato de Recife, o Sindicato de Pernambuco, está tratando disso. Porque antes de mais nada, desumano. Causa dano à saúde, causa dano ao bem-estar do trabalhador, mas todos nós sabemos que causa adoecimento, causa mal ao trabalhador de forma por inteira, tá certo? Então, outra palavra, outra expressão que possamos caracterizar isso não tem, doutor. É desumano. E são os grandes bancos, aqueles que gastam grana violenta, que patrocina Copa do Mundo, que patrocina Olimpíadas, etc.,
tá certo, que está fazendo isso com um trabalhador terceirizado. É bom que deixemos claro isso, um trabalhador terceirizado. Eu fico pensando, quem estiver nos escutando, você ficar 6 horas a 8 horas em pé, sem almoçar, sem fazer um intervalo para lanche, e em pé sem ter um banco. Como é que fica a saúde mental, a saúde física desse trabalhador? Aumenta os riscos de decisões erradas, tudo mais. Infelizmente, esse é um descaso alto, muito alto. E me permita ainda, nós hoje estamos trazendo para as convenções coletivas, firmada entre empresa de segurança e sindicato de vigilantes, uma cláusulas que diz assim, o intervalo intrajornada, o intervalo de refeição precisa ser respeitado, reafirma o que está na CLT, na verdade, não inova, reafirma o que está na CLT. Okay. E que esse intervalo precisa ser entre as 11 e as 14 horas, que é o intervalo, que é o horário tradicional, o tempo tradicional, o tempo do qual o nosso organismo está acostumado desde criança. Tá? Então, os sindicatos estão buscando essa proteção nas convenções coletivas para usar como mais um instrumento de humanizar as condições do trabalhador em agências bancárias, nessas instituições. Perfeito, perfeito. Muito importante, pode contar com o nosso programa e com esse canal da televisão também, para ampliarmos essa voz e conseguirmos um resultado realmente favorável à categoria e que é de justiça, e não é de favor, é justiça. Isso tem que ser feito para preservar a saúde física e mental desses trabalhadores e evitar, inclusive, riscos de danos colaterais com terceiros também, entendeu? Mas o foco é exatamente esse. Muito bem posto. Vamos dar continuidade? Eu quero saber também sobre os principais afastamentos relacionados à saúde do trabalhador vigilante. Quais são os principais afastamentos? Seja na ordem física e seja na ordem mental. O que o senhor tem para nos trazer aqui de novidades a esse ponto, ou números, ou resultados, ou contexto geral em relação a lesões à saúde mental e física desse trabalhador no ambiente de trabalho, relacionado a acidente de trabalho ou doença ocupacional? Doutor Rafael, hoje eu diria que nós estamos com uma situação muito equilibrada entre a saúde física, entre o adoecimento físico e o adoecimento psicológico, emocional. O vigilante, em função da sua condição de trabalho, nós temos registros nos nossos sindicatos de um volume significativo de afastamento por problema de coluna, problema de articulações, exatamente os problemas causados pelo trabalho excessivo em pé, né? Mas, talvez, num equilíbrio de cerca de 50%, o outro fator muito elevado de afastamento são exatamente os fatores de ordem psicológica, emocional. Por quê? O trabalho nosso é um trabalho estressante. Nós lidamos com o risco, com o inesperado, com a possibilidade de ataques e com o estresse. Imagine um vigilante trabalhar, permanecer durante 8 ou 12 horas na porta de um banco, com a porta de segurança travando e o cliente brigando na porta de segurança, responsabilizando o vigilante, ameaçando o vigilante armado com 38 e tendo de ter juízo, tendo de ter razoabilidade para não utilizar uma arma de fogo numa situação dessa, né? Nós temos situações de pessoas que no banco vai lá e está estressada por razões diversas. Nós temos situações de pessoas que não aceitam, ou que alguns bancos, melhor dizendo, que não tem onde as pessoas guardar uma bolsa, uma pasta, e aí essa pessoa fica com problema para entrar na porta de segurança. Ou seja, e isso falando de banco, mas a gente pode também se reportar isso
ao INSS, o estresse da Previdência Social, às escolas, aos hospitais, os hospitais que são os problemas sérios. A gente, falando do Rio de Janeiro, por exemplo, constantemente é crise, é atrito, o caos, a precariedade do sistema de saúde no Rio de Janeiro, em várias capitais brasileiras, estou falando do Rio de Janeiro, mas Salvador também, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O estresse nos hospitais recai sobre os profissionais de segurança privada. Então, e esse vigilante, a gente costuma até falar, doutor Rafael, quando tem a oportunidade de falar para as famílias desse vigilante, ele processa esse estresse, internaliza esse estresse, e a gente sempre alerta para não levar para casa, porque uma das coisas que acontece, ele chega em casa estressado e a primeira coisa que que acontece é que ele pode, às vezes, explodir com a companheira, com o filho, ou coisa parecida, e isso, de fato, é um problema. Então, nós temos um volume significativo de atendimentos por psicólogos, por profissionais de psiquiatria, de afastamento por profissionais dessa área mental, e também por profissionais da área de saúde física, de doenças relacionadas principalmente ao trabalho em pé, provocadas pela quantidade de trabalho em pé. Isso sem contar outras situações, tiros, quedas, atritos físicos e outras coisas do tipo. Mas eu diria que metade, possivelmente, dos casos são relacionados a doenças de ordem psicológica, de ordem mental, e a outra metade de ordem física. Muito bem colocado. Eu essa semana, eu gravei um programa que vai ao ar, não sei se vai ser esse sábado ou outro, depende da produção, uma conversa com um médico, especialista em ortopedia, e nós falamos da vinculação da saúde mental a lesões físicas, e lesões físicas com vinculação à saúde mental. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum tipo de lesão física, mas a saúde mental pode ser uma ponte para a lesão física. E também do contrário. Quem não tem nenhum problema relacionado à saúde mental, se tiver uma lesão física, conforme for, pode deslocar também para a lesão à saúde mental. Então, são temas importantes para nós debatermos, até mesmo de palestras depois, para que o trabalhador tenha consciência. Isso que o senhor comentou agora, infelizmente, eu tenho casos de suicídio no escritório, entendeu? De cliente que tomou essa decisão de última, uma crise que ele teve. Eu tenho visto de uma década para cá muito mais lesão à saúde mental do que antes. Eu tenho visto muita gente falar de suicídio com mais facilidade, que não se ouvia tanto isso. Eu acredito que na área do vigilante isso também ouça isso. Sim. Eu quero ver a sua opinião em relação a isso, se realmente houve bater lá nas portas do sindicato, pessoas com pensamento ou ideação suicida. O senhor tem ouvido isso? Sim, sim. Nós temos, primeiro, diversas situações de fato consumado, né? Dentro de banco, em outros locais de trabalho, situações de fato consumado. E outras situações, muitos outros casos, aqui em Brasília, o próprio sindicato tem um acervo muito grande de pessoas que, graças a Deus, procuram o sindicato, né? Ou o sindicato identifica, porque o sindicato tem todo um programa de acompanhamento, de realização de exames. Quem faz os exames psicólogos, o vigilante, doutor Rafael, a cada 2 anos ele precisa voltar para a escola para fazer um curso de atualização. São 50 horas, uma semana. Né? Reciclagem. A reciclagem, chamada reciclagem, para mudar essa nomenclatura para atualização. E nessa oportunidade, o vigilante da lei tem também de comprovar a sua idoneidade, as certidões criminais, etc., e tem de fazer, de novo, os exames médicos e psicológicos. E nessas oportunidades, com a responsabilidade, com o compromisso que o sindicato tem na defesa
da saúde do trabalhador, o sindicato tem identificado muitas situações que o trabalhador precisa de ajuda ou o próprio trabalhador busca essa ajuda no sindicato. E o sindicato tem vários registros, estou falando de Brasília, mas isso se refere ao Brasil inteiro, vários registros de trabalhadores que conseguiram ajuda, né? Que estavam à beira de uma situação fatal e conseguiram ajuda para poder se livrar dessa possibilidade de tirar a vida, tá certo? Então, ontem mesmo, nós ouvimos um depoimento de uma dirigente do Sindicato do Rio Grande do Norte, de uma diretora do Sindicato do Rio Grande do Norte, dizendo exatamente que uma trabalhadora que estava prestes a cometer suicídio a procurou e ela conseguiu tirar esse trabalhador desse intento. Tá? Então, são situações que o dia a dia os nossos sindicatos se deparam, lidam e têm isso como uma das principais tarefas para ajudar o trabalhador. Porque, por outro lado, é bom que se diga, para as empresas isso não está na prioridade, não importa, salvo exceções, obviamente, né? Mas não importa. A empresa diz para a gente, como já ouvi algumas vezes, assim, não, a cada 2 anos o trabalhador faz o exame psicotécnico, então depois ele tá, tipo assim, ele tem a garantia de mais 2 anos, como se nós fôssemos um equipamento, uma máquina, coisa do tipo, quando na verdade não é assim, que a nossa condição humana, que a nossa mente, que a nossa condição de saúde mental funciona. Perfeitamente. O senhor mencionou aí uma questão que realmente me preocupa muito, que eu vejo no meu dia a dia. Em relação à saúde mental, em relação a essa questão do suicídio, eu não vou tomar muito em cima disso, mas eu vou comentar o que eu acho, se me permitir dar minha opinião. Eu vejo muitos sindicatos e empresas com médico do trabalho, médicos ortopedistas, na maior parte das vezes, entendeu? Mas eu não vejo ninguém falar de psiquiatria ocupacional. Eu acho muito importante que as empresas, os sindicatos, com a ajuda dos sindicatos, a gente comece a falar em psiquiatria ocupacional, para que a gente possa destacar essas pessoas com essas ideações suicidas, com esses pensamentos suicidas, principalmente em atividade de alto risco, que é do vigilante, entendeu? Para que possa realmente cuidar da saúde mental do pessoal. Sim, na verdade, nós estamos falando de uma situação que tem que ser tratada de forma preventiva, né? A saúde, tanto física e principalmente a mental, ela tem que ser tratada como uma situação de prevenção de sintomas. Teve o sintoma, teve a situação sinalizada, a pessoa precisa se tratar e precisamos, eu diria até mais. Na verdade, nós fazemos um trabalho de conscientizar o trabalhador que o acompanhamento, que o aconselhamento psicológico não é uma situação que tem que ser tratada de forma pejorativa, porque às vezes já aconteceu muito no nosso sindicato, você dizer para um trabalhador que ele precisa de um aconselhamento psicológico e o trabalhador encarar isso de uma forma pejorativa. Não, tipo assim, não, eu não estou maluco, entendeu? E aí a gente já sabe da barreira que isso significa, da resistência que isso significa, né? E outras, tem situações assim muito traumáticas, e há pouco tempo, primeiro tem responsabilidade, há um tempo atrás, o ano passado mais precisamente, eu estava inclusive aqui em Brasília, e nos avisaram que tinha uma trabalhadora dentro de uma agência do Banco do Brasil em Salvador, armada e surtou, né? E pedir ajuda do sindicato, porque era o sindicato a quem ela confiava naquele momento. O sindicato foi lá, ajudou a contornar a situação. Depois, eu voltando a Salvador no dia seguinte, tive a oportunidade de conversar com a trabalhadora, e só para você ter uma ideia, essa trabalhadora tinha saído há poucos dias de um internamento de um hospital psiquiátrico, e um hospital psiquiátrico cujo tipo de tratamento não é o tratamento civilizado, né? Não é o tratamento dos quais
os psiquiatras hoje recomendam tratamento humanizado. Perfeito. Né? E essa trabalhadora estava extremamente traumatizada, mas para a empresa, ela voltou, não precisou passar por mais nenhum tipo de avaliação e colocou ela para trabalhar numa agência bancária lotada, num bairro de Salvador, lotada, armada, tá certo? Então, só poderia dar numa situação grave ou, graças a Deus, não aconteceu, mas poderia resultar numa tragédia sem tamanho, tá certo? Então, nós lidamos no dia a dia com esse tipo de coisa e com o descompromisso das empresas e dos tomadores de serviço no tocante a essa questão da saúde do trabalhador, principalmente considerando a necessidade da prevenção, do apoio, do acompanhamento, e isso também resultante das condições a que são submetidos o trabalhador. Há poucos dias, hoje mesmo um companheiro lá de Salvador, de Camaçari, na Bahia, me falava de uma trabalhadora que prestava serviço no órgão de água e esgoto lá, que foi humilhada, maltratada, discriminada, e que essa trabalhadora precisou ser afastada para acompanhamento psicológico, e essa trabalhadora continuava traumatizada, continuava muito, muito mal com a situação a que foi submetida. Então, no dia a dia, não somente as causas do resultante do próprio trabalho, mas também as condições, né, o tratamento, a condição de terceirizado, que muitas das vezes é tratada com pessoas de segunda categoria ou profissionais de segunda categoria, levam, de fato, ao adoecimento de fundo emocional e psicológico. Perfeito. São muitas informações, são muitos descasos e precisamos buscar soluções para isso, entendeu? Não adianta eu vir aqui falar dos casos e não buscar soluções. Nós vamos marcar outra oportunidade, vamos falar sobre esses pontos e quais seriam as soluções. Muita gente encara realmente o brasileiro, tem essa coisa de vou no psiquiatra, eu sou maluco. Não. Você vai buscar um aconselhamento, vai buscar uma melhora da sua saúde mental, porque ela vai influenciar no seu trabalho. E, na verdade, em relação ao vigilante em si, que ele é armado, a saúde mental dele e os requisitos para a sua aptidão devem ser muito mais rigorosos, certo? E essa coisa de ser visto como de segunda categoria, o fato de pertencer a uma empresa, isso é uma vergonha. Isso é coisa de brasileiro mesmo, que tem essa visão arcaica. Ninguém é de subcategoria. Na verdade, são vigilantes de uma profissão importantíssima, de grande relevância para o Brasil, ainda mais com essa criminalidade cada vez aumentando mais brasileira, onde que os agentes de polícia não conseguem dar conta, e cada vez mais o vigilante entra nesse contexto brasileiro. Então, é uma categoria que merece todo o nosso respeito, nossa consideração, e temos que buscar essa proteção. Eu quero falar mais, sabe o quê? Sobre quando ocorre o acidente de trabalho, seja ele... Vocês me escutam? Sim, sim. Doutor, nós temos 2 convidados hoje, né? E o presidente da Confederação está sempre à disposição, ele se coloca à disposição, né? E lembrar que, doutor, que temos mais uma participação, né? O tempo corre e eu sei que o calor da conversa, né? Tem muito conteúdo aí para ser colocado em pauta, mas temos mais um convidado, que é o Naldir, né? Que vai estar conosco. Vai falar um pouco sobre os descasos, né? Com relação aos condomínios, essa coisa toda, na questão do vazamento. Mas fique à vontade aí, doutor. Eu posso finalizar com ele em 5 minutos. Sim. Tá? Se me permitir, Zé. Tranquilo. Pois não. Sim, sim. Tá. Temos muitos assuntos aqui. Na verdade, o bate-papo é de grande valia, de grande importância. A gente tem como falar sobre acidente de trabalho, descarte do trabalhador vítima de acidente de trabalho. A gente tem que falar sobre a relevância da profissão, falar sobre EPIs,
né, da profissão, os equipamentos de proteção individual da profissão, os impactos psicológicos e nas decisões tomadas desse trabalhador. Temos a questão do relacionamento com o público, seja o público de bem, seja o público com intenção ruim. Nós temos que falar sobre assaltos e riscos de ser alvejados esses profissionais. Temos que falar sobre doenças, ele já falou, a questão de ficar em pé há muito tempo, esses tipos de lesões. Então, temos diversos assuntos para tratarmos. Eu vou tratar o último assunto da pauta de hoje, sobre o acidente de trabalho e descarte da categoria. Tá? Quando eu falo assim, eu escrevi algumas matérias para o UOL, para o G1, aqui uma época, e eu falava muito de acidente de trabalho e descarte. Normalmente, a vítima de acidente de trabalho, ela fica afastada, para quem não conhece, 15 dias pelo empregador e o restante pelo INSS. Quando ela sofre um acidente, ela fica incapacitada de forma temporária ou permanente, ela entra pelo INSS. E que, quando essas pessoas retornam no trabalho, muitas das vezes não têm conhecimento dos seus direitos, elas recebem um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária comum, que é o B31, ela não sabe a diferença para um auxílio-doença por acidente de trabalho, que é o B91, ela é descartada, ela é demitida. Muitas das vezes com sua capacidade já em queda de trabalhar. Eu gostaria de saber se essa é uma realidade também dos vigilantes e de demissões doentes. Você pode falar, por favor, Zé? Sim, sim. Na verdade, é mais grave ainda, doutor, porque, assim, algumas outras profissões, a Previdência Social, o senhor sabe que tem programas de recuperação, requalificação, me permita o termo que agora não precisamente não. CRP, Centro de Reabilitação Profissional. Reabilitação profissional. Uhum. No setor de segurança não há um plano, não há uma adequação de reabilitação, né? Aí esse trabalhador na empresa, ele não tem alternativas, porque a única opção é o serviço de vigilância. Muitas das vezes, o dano à sua saúde, seja físico, seja mental, ele não se adequa a nenhuma condição de recuperação, né? E esse trabalhador é colocado a todo momento como um ente descartado, um ente que não tem espaço, um ente que não tem condição de submeter-se, de ser requalificado, né? Então, pior ainda, porque na maioria dos casos, o empregador, o patrão, ele não tem o local de trabalho desse companheiro, não é na sede da empresa. Na sede da empresa não tem espaço para ele, não tem posto de trabalho para ele. O posto de trabalho é no tomador de serviço, é no banco, é no órgão público, é no hospital, é na escola. E nesses locais não tem como o trabalhador exercer qualquer atividade que não adequada, né, à sua necessidade de recuperação física ou psicológica, tá certo? Então, há um distanciamento, há um deslocamento entre aquilo que a legislação, que a Previdência prega, e a realidade de uma categoria como a nossa, né? Portanto, tem vários hiatos, várias situações em termos de legislação, né, que em função do próprio tempo, da própria existência da nossa categoria, não se adequa, não se insere na condição dos vigilantes. E agrava ainda, quando eu disse da questão da exclusão, o fato de que a condição de terceirizado o coloca sempre como uma condição de estranho naquele local de trabalho, o coloca na condição sempre de responsável ou na tentativa de bode expiatório por qualquer tipo de situação no local de trabalho. Portanto,
há uma insistência nossa, uma tentativa de trabalho nosso junto à Previdência Social para que essa condição do trabalhador da segurança privada, para que esses profissionais da segurança privada, a condição dele seja tratada a partir da sua especificidade, a partir, de fato, da sua condição. Portanto, Perfeito. é um problema sério, o descarte Perfeito. é real e o descarte precisa ser enfrentado por todos nós. Ok. Eu vou, para finalizarmos aqui com o nosso presidente da Confederação, vamos fazer jurisprudência em cima disso, percebi a situação, e vamos voltar a conversar sobre esse assunto. Agradecer a presença do presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, José Boaventura Santos. Já está feito o convite para participar na televisão do Casas e Descasos, juntamente com a gente, em entrevista sobre abordar alguns temas que têm grande relevância aqui para o programa e para a categoria. Nosso muito obrigado. Abrilhantou por demais a programação aqui da Rádio Guará. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Aceito o convite e agradeço a honra de ter sido convidado e de estar batendo esse papo com o senhor. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Um abraço. Um bate-papo caloroso, né? E muitas dúvidas foram extraídas e eu quero também convidar aqui o doutor Naldir, né? Doutor Naldir Melo, para bater um papo e fazer parte aqui dessa conversa. Naldir, tudo bem, Naldir? Tudo bem, Jorge. Vamos passar as considerações finais aqui, presidente. Então, dê uma boa noite. Cumprimentar o doutor Naldir, doutor Rafael, agradecer mais uma vez e abraçar todos os ouvintes da Guará FM. Prazer em estar com vocês aqui. É isso aí. Se quiser deixar seus contatos, pode deixar também, se quiser. Esse a gente faz a edição no vídeo e coloca o ótimo. Vamos lá. Ótimo. Agora conosco Naldir Melo. Boa noite, Naldir. Muito boa noite. Agradecer a participação aí, a oportunidade da Rádio Guará, a todo o pessoal de Brasília, doutor Rafael, doutor Jorge Boaventura, José Boaventura, a ilustre participação de vocês, e dizer que eu sou empresário prestador de serviço, sou um técnico, né? Doutor Rafael, né? O apresentador do programa. Então, há 21 anos atrás, com aquela questão de água acabando, se esgotando no mundo, então nós tivemos a visão de atuar na área de economia de água, né? E a oportunidade de ganhar um dinheiro exercendo essa atividade. Então foi aí que nós começamos a fazer diversas atividades de trabalho e nos dedicamos mais à busca dos vazamentos de água. Tenho certeza que nós demos a nossa contribuição, né? Que em 20 anos de atividade já foram descobertos milhares de vazamentos que seriam vazamentos de água, vazamentos ocultos, né? Então, representaria milhões de litros de água perdida aí na natureza, né? E, em contrapartida a isso, nós tivemos a oportunidade também de participar de programas de rádio e televisão e levar conhecimento para todo o Brasil, o que deu a oportunidade de surgir vários outros profissionais. Então, hoje tem mais centenas de profissionais desse ramo de atividade, ajudando a contribuir na economia de água, ajudar as pessoas a evitar quebradeira na sua residência. Então, foi aí que nós fomos na Caça Vazamentos RJ, foi se especializando, né? Buscando certificações, conhecimento técnico, científico, e aquilo que o Dr. Rafael estava comentando, né? Na empresa é fundamental ter a ASO contestada de saúde ocupacional, treinamento para funcionário, as normas regulamentadoras criadas pelo Ministério do Trabalho, que, por exemplo, caçador de vazamento, que é a atividade que eu exerço, muitas vezes você está em altura, você tem que ter a norma regulamentadora, treinamento, você tem que ter os exames médicos para poder atuar, espaço confinado, você tem que ter uma série de atividades, equipamentos para saber se tem algum gás naquele espaço confinado que pode trazer mal à sua saúde. Então, toda essa nossa preocupação, né? Então, o que a empresa faz? Ela procura se especializar profundamente, adquirindo conhecimentos e equipamentos e seguindo todas as normas, né? A gente atua tudo dentro da lei. Alguns profissionais que atuam nessa área, né? Até as pessoas que contratam, síndico, tem que ter cuidado com quem contrata, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem nenhum treinamento, não tem nenhum preparo, isso é um risco para as pessoas que trabalham nessa atividade, as pessoas no seu entorno, né? Pode causar um acidente. Então é fundamental todo esse treinamento.
É verdade. Né, Você acabou de doutor? comentar. Muito boa tarde, Nadir. Tudo bem? Tudo Tudo jóia? bem. Prazer ter você Satisfação. aqui com a gente. Prazer ter você aqui com a Prazer é gente, todo tá? meu. A brilhantar nosso programa aqui. É muito importante os pontos que você falou, em relação ao acidente de trabalho, em relação ao espaço confinado. O espaço confinado é um ambiente extremamente hostil. Ainda mais se. NR33. Isso aí. Ele é extremamente hostil, ainda mais diante de problemas de químicos tóxicos que podem gerar na saúde do trabalhador, inclusive podendo ser fatal. Então, é muito Perfeito. importante o treinamento que você mencionou. E agora eu quero falar da caça a vazamentos. Por Pois que não. disso? Por que disso? Eu posso prestar meu testemunho. Então, quem é o Naldi, quem é a caça a vazamentos, que tem o meu aval, tem o aval do programa. Qual é o maior desespero de quem tem um problema de vazamento em casa? Qual é o lugar do vazamento? Eu vou ter que quebrar tudo? Eu vou ter que quebrar tudo isso aqui? Fala você agora, Naldi. Vou ter Então, aí é aquele desespero, né? Eu vou ter que o começar a desespero. quebrar, quebra ali, quebra lá, batem na sua porta, tá afetando o vizinho, aí é o morador, é o síndico, e chega, em contrapartida chega também o profissional, que é o bom de braço com uma marreta, ele vai começar quebrando por aqui, por ali, daqui a pouco começa a quebrar o banheiro de serviço, daqui a pouco ele tá lá no banheiro social, quebra E, a casa e, toda, e acaba com a saúde mental de todo mundo, né? O saúde estresse, o mental, sossego, depressão, tudo que tem a ver com o nosso programa de saúde, né? Também. Exatamente, tudo a ver. Saúde física, que é a poeirada, né? Maquita. Aham, Então a pessoa Maquita, respirando aquela poeirada, tudo barulho. exatamente. É um contratempo, né? Então a Aham. atuação da nossa empresa evita essa quebradeira, evita esse custo, esse gasto excessivo, que no momento que você quebra, você tem que repor azulejo, repor tubulação. Então nós atuamos e fazemos a localização no ponto exato do vazamento. Você evita todo esse transtorno. E o E, custo da reposição de material, mão de obra. Então você minimiza essa atuação, esse custo, e dá uma solução mais rápida para todo o problema, né? às Evitando vezes, aumentar. perfeito. E às vezes envolve, um azulejo, um piso antigo que não acha mais. Às vezes, Exatamente. com o seu trabalho, você vai de forma cirúrgica e localiza Cirúrgica. o E você problema. só sabe que é edificação, né? Com infiltração, você pode cair um reboco no teto de embaixo, causar um acidente também, ferir uma pessoa. Então você tem que atuar rapidamente. Tem que ter uma atuação efetiva, rápida, para você poder fazer o conserto para evitar um dano maior, Eu que vai sei que a prejudicando a edificação. eu sei que a caça-vazamentos é um trabalho de excelência, com equipamentos modernos, de última geração, com ultrassom, com tudo isso mais, não é isso? Doutor, você sabe que com a oportunidade que nós tivemos, né, com o nosso trabalho, essa dedicação, né, de muitos anos, então eu fui buscando novas técnicas, novos equipamentos. Eu tenho seguidores no mundo todo, né, trocando informação e coisas que a gente tem que se adaptar e buscar recursos para você fazer a localização. Então eu pude expor para todo o Brasil novos equipamentos, novas técnicas e hoje em dia você vê várias pessoas seguindo a nossa linha de trabalho. É um grande orgulho para nós, sabe? Então você tem Parabéns. recursos como câmeras para passar dentro do esgotamento, câmera termográfica para você que atua fundamentalmente em água quente, pode usar também para água fria, mas atua com mais efetividade na água quente. Você tem detectores de umidade, você tem balões pneumáticos, traçadores químicos de cores diferentes para você testar a tubulação de esgoto, gás pressurizador, gás rastreador e a expertise de muitos anos de experiência, né? Nós atuamos sempre com aquele mesmo profissional acumulando experiência de muitos anos. Então a gente Muito teve a bom. oportunidade de levar esse conhecimento para todo o Brasil, não somente a parte técnica, como a parte administrativa também. A gente compartilha conhecimento, é uma nossa prerrogativa, né? Compartilhar conhecimento, é fundamental. Trocando conhecimento, você também obtém informações da pessoa do outro lado, né? Você começa a Com conversar e certeza. você vai somando. Com Então, certeza. o conhecimento compartilhado é fundamental para o crescimento. Muito bom, muito bom. E eu vejo que você tem conhecimento de normas, técnicas, equipamentos. Você realmente é um exemplo de profissional para muitos outros, entendeu? Então, Mas, o prestador de serviço ele é mal visto, né? O prestador de serviço, em geral, são bons profissionais, mas tem aquele que gosta de levar uma vantagem, né? Inventa um trabalho, quebra mais do que deveria. Então, ele tem que agir com ética, com honestidade, de forma correta e justa, né? Cobrar o certo
esclarecer o cliente exatamente o que tem que ser feito, não aumentar, não inventar. Então, e outra coisa, buscar o conhecimento técnico e científico. Esse tipo de atividade é uma atividade importante, não é uma atividade que não requeira o estudo. Então, você tem que ser, no mínimo, um técnico de edificações, com registro no conselho de classe. O profissional que tem registro no conselho de classe é um profissional que é cobrado. Então, qualquer coisa que ele possa fazer de errado, o conselho vai cobrar dele até judicialmente. Então, um profissional nessa área, ele tem que ser um profissional altamente especializado. Ele tem que buscar formação técnica, ele tem que ter registro no conselho de classe, ele tem que buscar equipamentos. O investimento, o pessoal acha que não, o pessoal leigo que não sabe com esse tipo de atividade, como é que é exercida, é um investimento muito alto, são diversos equipamentos. Equipamentos caros, importados, manutenção, o treinamento, um conjunto de coisas que requer um investimento alto. Então, a pessoa para crescer, o empresário prestador de serviço para crescer, tem que ter todo esse conjunto de coisas. A atuação administrativa, técnica, equipamentos e a honestidade com o cliente, né? É fundamental para o crescimento. Muito bom, Naldir. Tudo isso nós encontramos na Casa Avançamentos. Nós vamos deixar agora você se despedir. Está chegando o nosso limite, o nosso tempo. Foi um prazer tê-lo aqui novamente, ter você participando do nosso programa. E no outro, se Deus quiser, você retorna para contar um caso mais difícil que você já passou. Se você certamente tem histórias para contar e sou muito grato pela oportunidade. E a todo o pessoal de Brasília, mandar um salve. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço, muito obrigado a todos, aos convidados e até o próximo programa do Casos e Descasos com vocês. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Então, boa noite a todos aí que participaram do programa. Boa noite, doutor. Boa noite, Naldir, doutor Rafael, doutor José, né? O José, presidente da Confederação. E a gente vai ficando por aqui, né? É uma estreia do programa. Pode se despedir, José. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite. Uma satisfação estar aqui na companhia de Naldir, na companhia do doutor Rafael. Estamos juntos aí na luta sempre pela proteção do trabalhador, pela proteção daqueles profissionais sérios. E lembrando que já está na agenda, né? Toda quarta-feira, doutor Rafael, com os casos e descasos aí. Então, sempre com um convidado novo. O presidente já passou aqui o número de um outro sindicato, já temos novos convidados. E a gente vai ficando por aqui e voltamos na quarta, né, doutor Rafael? É isso? Se Deus quiser, isso mesmo, mesmo horário, às 18 horas. Um abraço, excelente. Outro abraço. Muito obrigado. Doutor José, muito obrigado pela sua presença. A gente vai tocar música aqui e aguardar que daqui a alguns instantes entra a tão falada voz do Brasil, né? Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação. Obrigado, presidente.